Olá pessoal, está no ar Engenharia na TV, um programa com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná e realização da Senarag, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas. Engenharia na TV. Oferecimento a Senarag, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Arapongas. E CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. Dando prosseguimento ao nosso programa da semana anterior, nós trouxemos o doutor professor Gilberto Carbonari, professor de hidráulica? Não, estruturas. Estruturas, né, Gilberto? Na UEL, e de patologias estruturais também. E ele, sobre patologias estruturais, ele veio aqui nos dar, como prometido, umas dicas, né, a respeito de alguns cuidados básicos, né, nas construções civis. Gilberto. Ok. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite, depende do horário. E é um prazer estar aqui outra vez e espero que a gente venha nas próximas para ajudar também. Enfim, conforme havia prometido na última semana, qual que é a ideia agora? Na semana passada a gente deu muita ênfase a mostrar aquele círculo vicioso existente na construção civil, que é uma questão cultural, que nós devemos nos empenhar em romper, né? E mostramos também, através de exemplos, que o proprietário é o ator principal para alterar esse processo. Porque se ele entrar na linha da qualidade da sua obra, preocupado com o futuro da sua construção, ele pode, então, contratar um profissional habilitado, né, que acompanhe a obra e exija que esse profissional atenda aquilo que é necessário, pelo menos a parte fundamental de uma edificação, especialmente as casas. Sim, porque uma casa a gente vê que a gente quer pelo menos para sempre. Se não for para sempre, é por um tempo bem longo mesmo, né, Gilberto? Claro, então qual que é o problema? É aquela ideia de tentar economizar alguma coisa no início, o proprietário não tem noção do que vem depois. Por isso que estão pintando já o quadro. Depois vem os problemas. Lá em Londrina, no epicentro dos abalos, que é o Jardim Califórnia, eu estive visitando com o pessoal da RPC, e tem casas que não tem nenhum problema na mesma região, e outras com muito problema. Então, assim, não dá para associar o abalo e as chuvas à causa. Está associado às execuções bem feitas, tecnicamente, e às mal feitas, né? Aquelas que o profissional, o engenheiro participou ou orientou, o executor, ou aquelas que não tinha ninguém na obra e ficou a cargo do mestre de obra, o construtor, embora seja uma pessoa bem intencionada, né? Mas não tem o conhecimento técnico de saber avaliar a importância ou não de uma fundação, que é o alicerce da casa, na estrutura. Então, Gilberto, só um gancho. cortando, porque é o seguinte, até eu estava discutindo esses dias aí, teve alguns bairros da cidade aqui, também houve esse caso que você está falando, uma casa sim, outra não. Mais interessante que num bairro aí, conversando com o pessoal, num lugar plano, sabe onde é tudo planinho, foi onde mais aconteceu. E onde o terreno era caído, foi onde menos aconteceu. Então, tem muito a ver então, muitas vezes não foi a construção em si, muitas vezes, lógico, podia ser a construção, por causa de fundação. Mas aconteceu isso, que lugar plano, eu acredito, porque num lugar plano, a água não tinha para onde correr. Onde ela ficou? Ela simplesmente ficou ali, penetrou e ficou por ali. Enquanto que no terreno inclinado, o que acontece? Ela penetra e corre pelo lado, né, do caminho onde dela. é a inclinação. Então ela foi pela inclinação e saiu. Então afetou mais os terrenos planos. Mas aí pode ter... Tem casos de fundação e tal, mas... Claro, cada caso é um caso. Agora, só que a formação do solo no subsolo é uma coisa muito variável, inclusive de um terreno para o outro e vizinhos. O que acontece na parte da planície? Geralmente na planície, a camada espessura de argila, que é a camada ruim para a nossa fundação e boa para a produção do agronegócio, né? Enfim, para a engenharia não é bom. No planície, a camada é mais profunda. Sim. Entende? Já na parte que tem mais relevo, às vezes a rocha está mais próxima. E aí uma estaca de 4 metros num terreno caído está diretamente já bem apoiado, enquanto que na planície não está. Então, no fundo, é a fundação. Só que a fundação, às vezes, precisa de mais profundidade na planície, por conta do solo estar mais recente, tudo depende de quando faz escavação. Por isso que é importante ter um profissional, porque de acordo com a saída do solo quando está escavando, depois eu vou mostrar alguns slides no futuro aqui na de hoje, que o pessoal vai tirando, e quando é manual, chega um ponto que ele já não consegue mais, mas o solo está ruim ainda.
Enquanto que Acredito. quando é mecanizado, ele vai mais profundo. Quando chega naquele areião mais forte, mais úmido, aí ele para que tá bom. E aí isso varia de um terreno vizinho para o outro, inclusive do relevo. Então, pode trabalhar a fundação, só que o relevo é diferente embaixo. O terreno nos engana muito. Engana muito, por isso que cada caso é um caso. E quando vai escavar, quer dizer, não pode ir para a obra o pedreiro, o mestre, dizer, em todas as obras eu faço com 3 metros e deu. Esse é um erro. Ou está um engenheiro. Achar que 5 metros em tudo que é lugar é igual. Principalmente quando encontra uma pissarra, né? Pissarras. Aí o cara não consegue de jeito nenhum, tá? E muitas vezes a pissarra é só aquela camadinha, Isso, né? por isso que eu trouxe uns slides depois agora, porque das dicas que eu vou dar hoje, uma delas é assim, se o proprietário conseguir enxergar a importância do seu alicerce, eu recomendaria que não deixasse a cargo do construtor a execução da fundação. Pega uma empresa de fundações específica, contrata, e vai fazer de acordo com o figurino. E depois toca para frente, porque aí é a base da casa. Gasta um pouquinho mais. É uma boa ideia, é uma boa sugestão. Eu vou colocar depois que eu mostro. Quando eu faço com a mão que eu trago, faço o pedreiro, é difícil, coitado, chegar numa profundidade ideal. Ele chega num ponto que ele para por dificuldade mecânica dele. Enquanto que um trator com motor, facilmente ele chega no solo resistente. E essa é a recomendação que eu dou no início das dicas de hoje. Podemos já entrar na... Lógico, vamos. Então, pode passar para a próxima. Quem tem interesse, lá embaixo aparece meu e-mail, ó. É prof.gilberto.carbonari@gmail.com. Quem tiver interesse em mandar mensagem, alguma dúvida, algum tipo de ajuda, eu fico à disposição. Lá da universidade também podemos deixar à disposição qualquer auxílio. Eu não deixo telefone, porque o telefone já fica muito para todo mundo assim, mas o e-mail é mais tranquilo para mim. Mas vamos começar na próxima já? Eu vou começar agora. Essa, na verdade, é um auxílio para os profissionais inicialmente, para ficarem atentos, né? Os profissionais, tanto arquitetos quanto os engenheiros, que se responsabilizam assinando a execução de uma obra e às vezes não sabe do compromisso legal que a partir de 2013 tem perante uma norma que a ABNT criou, que é a NBR 15575, está aí na tela aparecendo. Essa norma introduz necessidades básicas necessárias para a execução e projeto. Se não tiver atendido isso aí, o proprietário pode entrar na justiça, acionar o TEG, o profissional, com toda a razão, e o juiz vai se nortear nessa norma. Então é uma norma que serve de referência para isso. Por que eu trouxe isso aí? Para alertar o profissional e o proprietário. Porque se a gente quer qualidade, nós temos que exigir pelo menos o mínimo da norma que estabelece. E tem que ver também, Gilberto, só lembrando que as normas técnicas hoje têm força de lei, né? Essa aqui mais ainda. Apoiadas pelo Código de Defesa do Consumidor. E essa foi feita para isso. Essa NBR, ela está exatamente feita para o juiz utilizar como referencial perante um perito que vai dizer. E outra coisa interessante dessa norma, que, por exemplo, uma casa que começou a ser feita em 2013, já com a norma em vigor, se a fundação não foi adequada e depois de 20 anos deu uma infiltração e a estaca começa a deformar porque está na argila. Mas ele pode acionar o profissional depois de 20 anos porque é um erro inicial, é erro tipo de origem que eles falam. Essa norma resguarda essa questão. Por isso que tem que fazer bem feito a primeira vez, com muito cuidado, porque isso aqui é mais preventivo que punitivo. Eu não estou precisando da parte punitiva. Estou mostrando que via a punição possível, vamos fazer bem feito, tanto profissionais e o proprietário que vai se arcar com a propriedade. Ele tem que estar mais preocupado que os demais. E ele é o gestor. É ele que vai morar, ele vai colocar a família dele debaixo dessa construção, e né? todo o dinheiro que ele guardou na vida dele, às vezes, né? Ou financiou para 20, 30 anos, tem que durar para os filhos e netos, né? Então, o que eu coloco aquela norma não é nada nesse tipo punitivo, é só mostrar que nós temos que tem que ser obedecido, as normas estão aí para ser obedecidas. Então, mas eu estava vendo aqui, assim, conversando, peguei aqui a Folha de Londrina. Aí eu estava vendo aqui, ó, de acordo com o professor, a legislação não prevê nenhuma orientação para a construção em área de sismo, e nem mesmo para ocorrências de chuvas torrenciais. Agora, lá no Jardim Califórnia, que é o epicentro então a gente aí não tem essa legislação. Não, ali tem, mas ela não está completa as normas, né? Eu respeito a posição do profissional, que é professor da UEL também de fundações, tem que estar preocupado a partir de agora, porque começou a ter abalo, né? Só que esse abalo que aconteceu em Londrina, no máximo foi 2 na escala Richter, é um tremor que não justifica as patologias que apareceram. Tanto é que tem casas no Califórnia que eu visitei, no epicentro, que não tem nenhuma fissura. Com a chuvarada e com... O que aconteceu? Aquela casa, com certeza, uma fundação bem feita. Então, o que aconteceu? Esses movimentos de chuva e do tremor, ele apenas mostrou uma deficiência que apresenta a edificação. É essa nesse momento. Agora, se piorar e aumentar os abalos,
Aí sim temos que nos preocupar em fazer normas para isso, mas até o momento não são lá de profundidades elevadas. Concordo com você, concordo sim com o que você está falando ali, mas as chuvas torrenciais estão aí. Quer dizer, essa norma já tem que existir, então, já estão que pensar, porque como já aconteceu agora esses dias atrás, quer dizer que futuramente pode acontecer de novo, concorda? Então já tem que pensar nessa parte de chuvas torrenciais. Sim, agora, o engenheiro hoje, pelo que eu estou entendendo que o Ita quer falar, é o seguinte, as bases de cálculo, né, as referências para os cálculos estruturais hoje já tem que ser pensado de uma forma diferente, é isso? Diferente, justamente. Tem que ser mais rigoroso no que se faz, né? Os nossos coeficientes de segurança, né? Sim, tem que aumentar. Além de fazer os cálculos em cima do que já aconteceu, né, que a gente vai ter levar isso daí em conta, e a gente ainda tem que pôr o termo de segurança. Pegar a norma, obedecer na norma e estudando mais ainda, ver o que aconteceu com o terreno. É a hora de o pessoal aí... Colocando outros parâmetros para começaram a fazer um levantamento sobre isso aí, de fazer um estudo, de mudar alguma coisa para melhorar a nossa região, que no Brasil, nossa região não acontecia isso, e agora não, agora está acontecendo isso. Agora... Infelizmente aconteceu. Você viu no Rio Grande do Sul? Você viu a notícia lá? Deus me livre. Porto Alegre, né? Porque quando foge do normal, o vento também acima da norma, nenhuma planta vai feita para aquilo acaba caindo. Mas as normas, elas são feitas para atender um comportamento médio durante anos, né? Não picos de chuva ou picos de vento também, né? Que senão fica superdimensionado tudo. Mas em termos de fundação, a gente, acho, não deve se calcar na esperança de ser uma norma enquanto não fizer o certo. Acho que nós temos que pensar, a ideia essa nossa aqui também, semana passada, a gente, se fizer bem feito, na minha casa, por exemplo, se eu tenho uma referência que no meu tempo precisa de 5 metros, eu faço com 7. Com certeza. Pessoal, que custa fazer mais de 2 metros de estaca? Não precisa fazer norma nova. Se vier com 2 metros mais, só recente, pode tremer isso aí à vontade, não acontece nada. Então, não adianta querer esperar uma norma, a gente faz o nosso basicão. E o alicerce é... Não, mas se tremer mesmo, aí a gente não tem mais, não é a questão da gente... Segurar. Não, nem a bloco vai segurar, porque se tremer é diferente, é outro que é. Aí é um sismo, um terremoto lá, que nem no Japão tem, já é outro tipo de estrutura, é outra conversa, né? É outro sistema de... Porque aí o que acontece? Lá, você vê lá a dança dos edifícios, né? Eles ficam dançando pra lá e pra cá. É flutuante, né? O sistema é outro. Parece que tem molejo, é isso, né? Mas nem precisa ir longe. O Chile já tem. O Chile nós temos porque lá os tremores são muito profundos. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, é duas coisas diferentes. Um seria na casa dos tremores, né? Que a gente está falando no sismo, e o outro seria das chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais, logicamente, seria as brocas, as fundações. Na questão do sismo, do tremores, aí nós temos duas questões, né? Além da fundação, a gente tem que ter um outro, ainda não é o caso no Brasil. Não é o caso ainda. Esse tremor que deu aí, não é o caso. Não é o caso de contemplar nos projetos esse abalo sísmico. A gente tem que fazer um estudo, tem que cuidar. Ver, aprofundar mais, investigar o nosso solo, o que está ocorrendo no nosso solo, fazer um trabalho violento para não acontecer futuramente. Isso. Né? A prevenção. Mas essa já é uma outra área que a gente não vai entrar porque parte de sismo, essa parte a gente não domina, né? E vamos rezar que a natureza nossa região fique isento, né? Amém. Porque por enquanto o tremor que está acontecendo não é nem um alarme, nem para os edifícios de Londrina e nem para as casas. Nesse nível a gente viu que só aconteceu naquelas casas que tinham deficiências já de execução de projeto. Não foram por causa de falta de norma, etc. Nesse não é o caso. Mas vamos continuar, que eu acho que tem mais coisas para frente. Vamos lá. Quando você vai fazer uma edificação, uma casa, o que for, sempre nós temos que se preocupar, pelo menos o executor, o proprietário, em tentar conciliar esses 3 itens que eu coloquei aí na tela. Que é o objetivo, a meta, quando se executa uma edificação. Primeiro, tentar o melhor desempenho possível na edificação. Desempenho, o que é? Tudo, qualidade de uso, de qualidade de conforto, tudo isso é desempenho estrutural, sem patologia, isso é desempenho. E outra coisa importante, tentar ser o mais durável possível, com o maior tempo possível de durabilidade e com a menor quantidade de recursos. Então, na verdade, é um desafio para a gente profissional. Por quê? É gastar o mínimo necessário, ter máxima durabilidade e com o melhor desempenho. Quem conseguir equacionar essa gangorra, porque se eu botar bastante material, eu gasto demais, com muita segurança. Então, por isso que existe o engenheiro. Por isso as normas também estão atrás. Sim, se a gente fizer as normas e os engenheiros realmente técnicas, a gente se aproxima desse ideal. Sim. Então, isso temos que buscar sempre quando você faz uma edificação, tanto em projeto... Aquela história, Gilberto, de que eu vou contratar um engenheiro
porque eu sou obrigado a contratar um engenheiro, porque a legislação pede que eu tenho que dar entrada, que tem que ter um engenheiro para assinar, é totalmente furado. Você tem que contratar o engenheiro com os seus conhecimentos plenos. Aplicados. Sim. E ele orientar o mestre o pedreiro, e não o pedreiro o mestre ensinar o engenheiro. Está tudo ao contrário. Sim. Né? Para mim, como falei outro dia, na semana passada, uma obra clandestina, sem RT do CREA, e uma obra com RT, mas sem presença profissional, para mim é a mesma coisa. O problema não muda nada, porque faltou o profissional acompanhando a sua casa, proprietário. Você está gastando dinheiro. Ficou para um pedreiro um mestre que não conhece a técnica. E pode ter boa intenção. Então, porque os cálculos já, Gilberto, como você já disse agora anteriormente, ele vai calcular de tal forma que você vai fazer a melhor estrutura, a melhor construção, pelo menor custo, pelo menor preço. Está calculado ali. Não existe mais nada melhor do que o cálculo para se economizar. Mas quem sabe disso não é o consultor. Quem sabe é o profissional. É o profissional. Por isso entendeu? a presença... Mas não precisa estar todo dia na obra. Em alguns momentos é importante. Eu vou destacar na sequência agora algumas etapas, dicas de obra, para a gente exatamente minimizar as patologias. Bom, os campeões... Assim, 90% das fissuras que aparecem em estruturas, tanto em concreto armado quanto nas alvenarias, são esses dois aí. Se a gente atacar esses dois com cuidados de projeto de execução, a gente minimiza 90% das fissuras em casas, tanto em paredes quanto em pilar, viga e laje, que são as mais importantes, a que segura a nossa edificação. Então agora eu vou explicar o que a gente pode fazer em cada uma dessas duas, em obra e em projeto, para minimizar o problema, tecnicamente. Isso estou falando não só para o engenheiro, arquiteto, profissional, mas também o da obra, né? Que às vezes não sabe como fazer. Vai gastar um pouco mais? Com certeza vai, mas olha, é muito mais barato do que depois ir tentar remediar a fissura, que às vezes não tem mais solução. Tem que fazer um remendo, fazer uma telinha, cada vez rezar mais, que não entra cabe, mais água, tentar evitar que entre infiltração. Gente, não temos que contar, a chuva está aí e vai acontecer sempre. Vazamento em tubulação de casa acontece sempre, então não adianta ir para esse caminho. Fazer bem feita a fundação, se dorme tranquilo, proprietário. Para ter que fazer uma revisão na casa. Exatamente. Depois de feita a fundação, já é tarde. Como é que eu vou ver uma casa se não enxerga a fundação? Pode estar linda a casa, 2 andares, mas a fundação não enxerga. Nenhum profissional perito pode ir numa casa pronta e falar, essa casa está bem feita. Se não enxergar a fundação, não dá para saber. E depois que concretou a tua estaca, a tua broca, ninguém sabe a profundidade. Por isso que o profissional só vai ver os resultados. Outra coisa que a gente fala também, que é interessante aí nesse caso, além da fundação que a gente está comentando bastante, lógico que é o principal de qualquer obra, né? Se deixar essa parte estrutural, é também a parte hidráulica, esgoto. Porque se o cara não fizer bem feito, você lembra que a gente estava comentando, começa aquele vazamentinho. Não precisa ter toda aquela chuva, né? Não, aquele pinguinho que vai pingando. E o caso que você vai lá no relógio, lá você não vê, porque ele não marca. É pouca coisa. Você não consegue, tá parado o relógio. Fala, não, mas eu desliguei tudo, então não tem vazamento. Não, aí você se engana. Se você deixar um dia parado o relógio lá 4 horas, e ele pingando, aí você vai ver o horário, vai ver o número ali, depois de 4 horas, 5 horas parado o relógio, aí você vai conseguir ver. Mas ninguém pode mexer mais agora. Aí você vai ver que ele mexeu em vazamento. Você entendeu? Agora aquela gotinha lá, não vai. O que aconteceu? Na minha casa aconteceu isso. A fissuria abriu. Não, deu um trinquinho ali no azulejo, pequenininho, fininho. Aí eu olhei e falei, tem alguma coisa estranha. Comecei a bater aqui, eu falei, mas tem uma umidade aqui, mandei abrir. Na verdade, não rachou o cano. Não, simplesmente a cola descolou. Com o tempo, né? É coisa de 20 anos. Vida útil. Então ela só uma coisinha de nada, ela descolou ali, só ficou pingando. E a água passa ali. Pinguindo. E ela caiu ali, ó. Ficou ali. A sorte que ela pegou da parte externa, né? Então ela entrava dentro do meu piso, caiu. Foi suminar aquele negocinho embaixo do piso assim, mas. Aí compara com o solo. Não, mas não chegou a ir lá pra baixo, que ela corria pelo piso em cima. Porque era azulejo, eu batia ali e vinha, né? Menos pior. Não, menos pior, graças a Deus. Então já abri lá, já tá aberto lá. Foi agora que nós comentamos aquele dia, né? Que você até ia falar, não, você viu como é feito nos Estados Unidos, tal. Até você depois que você falasse um pouco sobre isso. No Brasil nem coloquei isso como dica, porque na cultura fazer o nosso piso com 1 metro de altura, embaixo vazio, para ter tubulações embaixo com acesso.
Em países desenvolvidos se faz assim as casas, inclusive mas são pré-moldadas também, é mais fácil. É mais fácil. Pré-moldado. Mas eu concordo contigo do vazamento, mas eu contei para ti foi o seguinte, se a gente faz a fundação, segundo a próxima slide que aparece, que na verdade eu vou repetir da semana passada, se a gente fizer estaca de acordo com a profundidade, passando pela argila mole que é fraca, chegando no solo resistente, você pode ter vazamento da tua tubulação, pode ter chuva, pode ter tremor, é igual tem umas casas lá no Califórnia, não tem nenhuma fissura. Por quê? Porque se a fundação está num lugar bem feito, e depois eu vou mostrar como se faz um piso. Aí essa é a questão. Não, depois. É isso. Calma, que vai ter hoje dicas bem práticas, como fazer um piso que pode recalcar o solo embaixo e o piso fique íntegro. É uma dica bem simples e é pouco gasto. Mas aqui está claro, pessoal, a estaca tem que ser feita chegando aquele solo resistente, porque a nossa argila mole, que é muito produtiva para a agricultura, para nós a fundação de engenharia ela é terrível, porque enquanto seca, ela trabalha bem. Entendi. Mas entrou umidade pela chuva, vazamento de tubulação da casa, do esgoto, e chegou nessa estaca, ela fica um sabão, não tem atrito, ela vai para a ponta. E a ponta dessa estaca curta que aparece lá, aparece o recalque escrito. Por quê? A ponta vai tentar fazer um esforço porque o lateral perdeu, e a ponta não tem um solo bom, vai afundando. Então, quanto mais curta a estaca, mais demora para estabilizar a fissura. Então, quando a fissura não está estabilizando, porque a estaca está deformando ainda. Não, o solo ideal seria aquele... O arenoso. O arenoso. Começa a vir pedregulho junto. Então seria passou da argila. A fragmentação das rochas. Isso. Aquela parte, se aproxima da... Isso. Então, quando acabou a argila, começa a vir um areião. Que é a parte da fragmentação das rochas. Tanto é que em casas de praia, onde nós temos o solo arenoso, nem precisa estaca. Se faz sapato com média profundidade e fica, sabe por quê? Porque a areia é incompressível, enquanto que a argila aceita acomodação. A água compacta, enquanto que a areia e a água não compacta. Não compacta. Então, buscar o areião. Esse areião tem lugares que é 3 metros, no caso quando é caída. Quando é plano pode ser 5 metros, pode explicar tudo que você falou antes. Então, pode ter sido um lugar que foi aterrado antigamente, pode ter 8 metros, ninguém sabe. Mas vai saber quando vai escavar. Então, por isso que é difícil fazer um orçamento de uma casa pelo construtor, porque quando vai escavar a estaca, dá para saber. Quem quer saber... Antes de fazer isso, não tem como saber. Tem como saber, mas tem que gastar um dinheirinho, fazendo sondagem. Isso, então, você pode pegar uma empresa de fundação, não pedreiro, nunca mestre, contratar a empresa de fundação, você proprietário, e vai lá, ela vai e faz uma pequena sondagem, é um caninho bem fininho, é tipo de poço artesiano, chega e vê aonde está o solo resistente e diz assim para você, proprietário, ó, aqui está com você 5 metros. Orça para 5 metros e começa a escavar. Aí você tem o diâmetro tudo certinho. E outra vantagem, se algum lugar tem pedra no caminho e deu em 3 metros, eu sei que é 5, aquela pedra é falsa. Porque estava no caminho, embaixo tem solo. Então não adianta nada você parar nos 3 e fazer outra estaca. Tem chamada aí, vou mostrar depois, é um caminhão, um trator que vem com uma máquina extratora, não é na mão, passa por essa pedra e vai buscar o solo resistente. Certo. Para não confiar no manual. É que a gente diz aqui, geralmente todas as residências, acho que não é aqui, acho que no Brasil inteiro, ninguém faz uma residência aí de 70, 100, 200 metros quadrados, vai fazer sondagem. Dificilmente você vê alguém que fez sondagem. Mas eu nem peço para fazer, porque eu sei que é uma coisa difícil, mas pelo menos... Não, tô falando, mas dificilmente é o ideal. Você vê. Mas o ideal seria fazer uma sondagem. Até porçar. Até porçar. Porque ele, com a sondagem, ele tem exatamente o que ele vai gastar, quanto vai ficar, a profundidade, o diâmetro da broca. Da broca. Tá? Então ele sabe tudo que ele pode fazer. Perfeito. Então ele tem uma tranquilidade. Isso. Um custinho a mais. Então, é que eu falei, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas é muito mais barato que depois que pronta a casa e tentar remediar ou só demolição é necessária. Então é isso que estamos falando hoje, é preventivo do que fazer. É que você comentou aquela vez, é a cultura do Brasil, vinha com aquelas obras, isso aqui já deu, faz 30 anos que essas casas estão aí, nunca deu problema e tal, então o pessoal continuou fazendo a mesma, né, levando na base daquilo ali, né. Até a infiltração chegar nessa etapa. Até, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com a nossa região. Muita chuva, o vazamento de tubulação. São coisas que acontecem. Então não dá para contar com isso nunca, um dia vai acontecer e esse dia vai ativar a estaca. Mas vamos para o próximo, que inclusive quem tem fissura em casa, você proprietário de casa existente, se aparecer fissuras como essa aí, em diagonal mais ou menos, que começa no canto esquerdo para a direita, com certeza está recalcando, está descendo a broca da esquerda, conforme está a flechinha ali, ó. A da direita está boa, a esquerda está ruim. Se a inclinação for desse lado aí, ó, fissura começa no canto esquerdo e vai em direção ao piso, mais ou menos 45 graus é a fissura, é típica de recalque de fundação. Então dá para saber que lá está recalcando e onde tem infiltração, para ver se tem tubulação vazando, não vai fazer o buraco no lugar errado. Então, você pedreiro, mestre, já sabe, fissura desse tipo,
é o da esquerda. A próxima agora, a imagem, é outro lado. Ó, quando a recalque está na outra fundação, o que acontece? A fissura é o contrário. Começa no canto direito e vai até a base da parede. Então, você pode tranquilamente já mexer ou investigar aquele lado que está recalcando. As próximas fotos mostram, cara, fotos reais. A próxima já, aí ó. Olha a fissura que interessante, ó. Bem típica, começa no canto, vem para cá. Onde está recalcando? Aquele canto da flecha. Tá tão didático, né? Perfeito. Entendeu? Tá tão fácil, porque de acordo com a inclinação, sabe se o lado está recalcando. Próxima. Ó, essa parede interna começa... Essa é ideia de livro, ó. Se você pegar esse ângulo, é 45 graus. A gente que estuda ciências materiais, estado de plano de tensões, a gente estuda isso aí, ciclo de Mohr, eu dou essa matéria na universidade, então tem que me explicar matematicamente. Mas é sempre assim, fissuras em diagonal em paredes, pessoal, é praticamente 100% que é acomodação de uma fundação. Às vezes não é só uma, é as duas, só que uma mais que a outra. Entendi. A gente chama de diferencial. É muito comum, às vezes, corrigir um lado e depois começar a abrir a fissura do outro lado. Por quê? A outra não foi arrumada, ela está mais lenta, vai começar do outro lado. Então, tem sempre que verificar. Tem esse tipo, verificar os dois lados. Não, começa de um lado onde está mais a fissura. Arrumou aquele Muitas lado. vezes só dá de um lado, não Só dá um do lado. Então outro. tem que esperar o efeito mesmo. Isso, é o efeito. Isso. Porque uma fundação não tem como enxergar, né? Sabe o efeito? A gente vai pela manifestação, que é a patologia que acontece. Próxima imagem, vê se tem mais alguma de patologia. Ó, outra aí, ó. E essa é perigosa, hein? Ó, essa começou na direita, a esquerda foi para a direita. O canto está recalcando ali, ó. Infiltração de água, tem algum vazamento, alguma coisa tem nesse canto aí da casa. E às vezes é só um canto. A casa está toda inteirinha. Porque ali deve ter uma tubulação, de repente, passando por perto. Mas sabe. ali, pelo jeito que eu vejo, até a estrutura foi, porque... Não, ali... foi tudo. ali- ou não tem estrutura, ou não tem coluna. Isso Não, daí. começou pela fundação mal feita, né? Com certeza. Mas eu tô falando assim, Superficial. aí o que eu vejo daqui, quer dizer, apesar que tem esse negócio na minha frente que não deixa eu ver tudo, né? Tá bem Pusei a câmera aqui na frente, não deixa eu ver tudo, mas essa casa, ou não tem, ou ela tem estrutura. ela não tem coluna. Não é estruturado. Eu acho que era só tijolado. Mas é que o canto lá embaixo... Pelo trinco que eu tô vendo aí. O canto lá embaixo está um baldrame, ou valeta. Essa valeta deforma, puxa todo o sim, canto. sim, Então o bloco de alveneta puxando, não é só pilar às vezes, né? É o canto descendo, todo o canto. Entendi. Não, o que eu queria dizer com você é o seguinte, eu tô vendo o trinco aí. A imagem. Porque pode acontecer de ir na residência da pessoa, ter isso daí, ela não tem a coluna, ela trincou só a parede, ela não trincou a estrutura da casa. Quando tem estrutura. Então ela pega, ela faz, você falou, recalcou aqui, mas ela pegou só a parede, a estrutura está intacta. Quando tem estrutura. Quando tem estrutura, nesse caso aí não tem, né? Nas casas que eu visitei lá no Londrina, não tem. todas elas que estão Dá pra ver, estruturadas, a viga está em perfeito estado e o pilar foi enfeitado. Só a alvenaria está fissurado. Então lá a gente nem precisou tirar o pessoal, abandonar. Por quê? Porque a estrutura estava íntegra, né? Aí a gente está vendo algumas casas aí da residência que a gente vai aí, tem algumas residências que realmente a gente está vendo que só foi a parede, alvenaria. A alvenaria por enquanto. Até o pessoal não está mexendo, porque tem que esperar um pouco ainda, para ver o que vai acontecer, porque ainda está secando, ou vai chover mais, então tem que ver se vai ter mais recalque ou não. O proprietário, nesse caso, como ele está convivendo diariamente com as fissuras, ele observa. Quando na parte superior a fissura começa a uma certa altura, geralmente a viga está em cima. Geralmente a viga está em cima e está íntegra. Se essa fissura, num dado momento, começa a passar pela viga, chame um profissional, escora, porque quando está rompendo o concreto armado, é nosso esqueleto que está sustentando a edificação. É a parte mais importante. Cuidado, aí é cuidado. Enquanto for só a parede, bem colocado, tá tranquilo. Mas quando for na estrutura, aí tem que escorar, chamar um profissional para olhar, de repente a Defesa Civil, para embargar a obra e não deixar ninguém lá ali, a residência pode cair. Mas bem colocado. O que acontece quando faz uma broca manual? O pedreiro lá na obra quer fazer rápido a obra, não tem estrutura, é manual. Pessoal, por mais que a pessoa seja forte, né? Quando ele está no solo e encontra qualquer pedregulho no caminho, às vezes foi enchimento de obras antigas que jogaram ali, ele não vai conseguir avançar. Mas há 20 anos atrás era só assim, meu amigo. É só assim. Por esse é o problema das, desse jeito mas aí. esse é o problema das casas que temos aí com uma cheia de problemas, entendeu? Não, mas ela te emendava. Você conseguia fazer aí 6, 7, 8 metros. Isso, quem conseguia. Você tinha que fazer sobrado, muitos sobrados. Então, os caras faziam ali, mas ia até o fundo, né? É que muitas vezes o proprietário pede pressa para o executor. Dá para amolecer, depois continuava, era assim o negócio. Só que a gente trabalha com muitos interesses por trás. Por exemplo, o proprietário geralmente está com pressa da casa. Não tem engenheiro. O construtor também quer dar andamento à obra. Empreita, né? Um acelera o outro. Qual a decisão quando fica difícil? Concretar e tocar adiante.
Então agora vem a próxima, que tem a opção. Próxima imagem, ó. Quando acontece uma dificuldade, gente, não custa nada. Chama uma empresa de fundação, ela vem com uma... Isso aí faz rapidinho, é mecanizado. Ele pega as pedras do caminho e tira tudo. E de acordo com a subida, dá para enxergar o solo que sobe. Então, enquanto não chegar na terra mais resistente, que é areião, com pedregulho, fica escavando. Ah, deu 8 metros? Deu 8 metros, porque é argila, não vamos confiar nela, gente. Qual a dificuldade? Gasta um pouco mais agora e tem uma casa depois com garantias de estabilidade. É o que você falou, segurança. o solo é ingrato. Sabe? Um lugar pode dar rocha com 4 metros e outro lugar pode dar rocha com 8 metros, 9 metros. Às vezes, no mesmo terreno, justamente, existia um poço ali justamente, e foi fechado, ninguém sabia a história. Justamente. E tá exatamente no poço. E aí? Quando Vai descobrir embora. isso... O que muito- 12 metros, 15 metros, Às 18. vezes tem que desistir e mudar o projeto. Porque encontrou um poço. Principalmente na área central das cidades, né? É porque geralmente naquela época a gente até comentou isso, que todas as casas Não tinha tinham esgoto. Não, ele tinha Fossa. poço. Água. Fossa séptica? Não. Só Poço de água. A fossa e a água, e o poço de água, Superficial. Lógico. Então, Fossas tem muitas também, casas, né? fossas, uma, Então o que duas. acontece aí? Quando está escavando, numa estaca deu 5 com areião, na outra está com 8 e não para, com certeza é um poço. O que acontece aí? Tem que chamar um engenheiro e mudar o projeto, relançar e mudar a posição. Não fazer estaca ali. Não. Agora, imagine se não chamar um profissional, cada obra vai fazer isso? Não vai. Vai executar, o proprietário vai ficar refém, ele vai tocar a obra, depois concretou, acabou a história, não sabe mais nada. Isso explica, às vezes, um monte de problema que tem depois. Então, pessoal, Entendi. muito cuidado. Fundação não se brinca. Eu recomendo não deixar para o executor, o mestre de obra ou o pedreiro. Nessa parte, contrata uma empresa de fundação. Por mais que seja... A outra coisa que eu acho interessante, uma cultura que tem no Brasil, é o tal do inho. Não vamos pro inho. Eu vou fazer só um puxadinho. Vou fazer só uma casinha. Não, gente. Vou fazer a minha casona. Que seja um andar só. Vou fazer meu puxadão. Vou fazer minha fundação zona. Não Sua fala em casa, fazer sua uma... obra. Porque tudo puxa. Fazer uma... Que daí o próprio proprietário... Não, mas é só um puxadinho. Aí chega assim, então, o pedreiro... Vou fazer uma estaquinha. Aí faz com um tradinho de 3 metros e para. No muro também. Faz com 2 metros e para. Por quê? Tem que fazer bem feito. Então, o tal do inho é da cultura que temos que quebrar, tanto na obra quanto os proprietários. Não fica no inho, por favor. Vamos fazer na ONA. Sua casa guardou um dinheiro para toda a vida, vai ser sua casona. Por mais que seja uma casinha de 50 metros, é a casona da minha vida. Tem que fazer a fundação zona. Não usa o inho para nada, nem para falar pro amigo, nem pro parente, porque fica na cultura da gente. Esse negócio de casa de 50, 70, 200, 500, 600, não importa, meu. importa A tamanho. casa sua é de 50, é sua casa, é sua moradia, E é é pra- seu investimento que você está fazendo. É Isso. tudo igual. Isso. Você entendeu? É o mesmo ponto, eu vejo como você está falando mesmo. Exatamente. Então é proprietário e mestre de obra e consultor. Eu estou falando isso, nós estamos falando só para o bem de vocês. É para depois ter a casa para os vossos netos, para os vossos filhos. Às vezes tem casa, olha como professor e pesquisador dessa área, me chama um proprietário, nem está entregue a casa, ele gastou um dinheirão, está toda fissurada em diagonal, eu sei que é fundação, eu falo, gente, não tem mais saída. Agora tem que rezar, porque isso aí foi um problema inicial e parou, falei, porque senão não tem solução. Agora... Eu digo, mas olha só que desperdício de energia, não for economizar, na fundação for economizar. Agora o cara não pode confundir trinco de reboco, né? Sim. Senão o cara começa a falar, tá trincando aqui, ó. Olha esse trinco aqui, ó, tá retinho aqui. O cara assusta, falando assim, gente, mas do outro lado não tem nada. Foi por isso que eu trouxe essas imagens. Isso. Quando é em diagonal, essa é clássica de fundação, e essa é a notícia ruim. A boa é se estabilizou. Pelo menos se estabilizou, não abriu mais. Ufa, a fundação buscou um solo bom e parou. Senão, você está progredindo, é só Me demolição. diz uma coisa, e se acontece que ele tá com uma fissura, né? Vamos supor isso aqui. Aí o cara marcou lá. Depois do tempo, veio de ela abrir, ela fechou. Será que assentou do outro lado então? Isso! Você já aprendeu o curso, você viu? É o que eu falei antes. O que acontece? Quando você tem uma fundação, não é uma só bem feita. Mas não deu estrutura só, aí a ela fechou a fissura. Sim, porque estaca é assim. O cara faz com 3 metros, faz tudo com 3. Então o que acontece? Todas estão com problema, só que uma teve mais infiltração ainda porque a água não chegou na outra. Às vezes chegou, mas descendo mais. Então o diferencial mostra para cá. Por isso que eu falei, você corrige uma fundação. A fissura estava assim, parou. Aí a outra a gente não fez nada. E ela está descendo um pouco ainda. Aí começa a mudar a fissura para cá. Eu já conheço casos... Não abaixou mais, beleza. Conheço casos onde a casa toda está sob radier. E o radier sob argila, choveu bastante, toda a casa desceu. Não, toda a casa desceu. Não tem uma fissura na casa.
Porque aquele dia eu falei pra você, O do radier. é o diferencial. Mas só que o radier pode acontecer dele inclinar para um lado, porque depende do terreno, né? Isso. Agora, por exemplo, não trinca. isso. Imagina uma estaca da casa, toda ela deformar igual, mesmo sem radier, estacas. Todas descem 40 centímetros. Só o único problema é botar degrau para casa, para chegar no piso, mandar degrau. Mas não vai ter nenhuma fissura, porque não houve um diferencial. Entendi. Então o problema é quando tem um lugar mais que outro. Mas que nem aconteceu na casa de um conhecido aí, a piscina dele, porque geralmente é um radier a piscina praticamente, é um radier. né? Aí o que aconteceu? Só inclinou, mas não trincou. Não trincou. Qual a estrutura da piscina? Porque ela é um radier, ela é uma coisa só. A laje é armada. Então a laje não fissura porque tem armadura. A alvenaria fissura porque não tem armadura. Justamente. A parede não é para resistir a isso. Ela não tem armadura a parede. Enquanto que a laje tem. Muitas vezes é até importante, muitas vezes eu fico pensando assim, aí você que é da área mais conhecimento que eu penso o seguinte, aqui a gente faz uma obra, uma construção. Você faz a estrutura de uma casa. O teu telhado ele tem que ser mais fraco que a tua estrutura. Por quê? Se vier um vento, ele leva a tua cobertura e não leva a tua estrutura. Agora tem cara que chega lá, amarra, prende tanta cobertura dele, que fica mais resistente que a estrutura. Aí o dia que vem esse vento, vai arrebentar tudo, né? Mais ou menos por aí? Mais ou menos assim. Sempre tem um ponto débil, né? Sempre tem um ponto débil. Tem que ter um mais fraco. O melhor é ser a telha só. Arranca as telhas e fica a estrutura. Pelo menos assim, que é menos pior, né? Vamos avançando um pouco mais lá nas nossas imagens. Qual a próxima imagem? Bom, então, de recálculo de fundação, pessoal, é o campeão. E é o mais crítico, por quê? Porque está lá embaixo, é difícil de corrigir. Lógico. É caro. A segunda motivo de fissuras, patologias sérias em estruturas é no concreto armado dos pilares e vigas e lajes, que é a corrosão de armadura. Porque o concreto resiste bastante. Quem que estraga, por exemplo, Maracanã, Morumbi, essas histórias não é o concreto que estava com problema, é a armadura. Por quê? Porque tem corrosão na armadura. E a corrosão, para quem não conhece, é um fenômeno expansivo. Então, quando a barra começa a corrosão, ela começa a sair óxidos do ferro, que separa, ele tenta inchar. Como o concreto, a tração é fraco, ele abre rachaduras. Então, acontecem patologias típicas em canto de pilar e canto de vigas. Uma fissurinha pequenininha começa, depois começa a saltar fora o concreto. É corrosão de armadura. Tá. Mas vamos deixar bem claro, porque já teve gente aí que veio perguntar, por que está trincando bem aqui? Nem sempre é corrosão. Não, só que o seguinte, ele tinha uma coluna aqui, depois ele fez a outra coluna de outro lado. Aí eu falei, isso daí, a dilatação, realmente foi a dilatação no meio. Trabalho diferente. Trabalho diferente. Então, não é de se preocupar. Se preocupar sem trincar um ou outro, né? Ou se abrir realmente para cá, aí acontecendo alguma coisa errada. Mas essa fissurinha que vai dar aqui no meio, muitas vezes acontece porque você tinha uma construção antiga... E fez um puxadinho, às vezes encostou. Uma outra coluna ao lado, e ela, com o tempo ela vai fazer essa fissurinha. Trabalho é diferente, né? Trabalho diferente. O certo é chamar junta, né, dentro, para absorver elástico, né? O pessoal não faz a junta, e aí a natureza provoca a junta depois. É verdade. Mas, então, eu vou mostrar agora alguns detalhes. E, então, por que eu trouxe a corrosão? Porque eu também vou dar algumas dicas de obra que ninguém quase faz, infelizmente. Não é caro, é só comprar um material a mais que vende em saco de plástico, se coloca na armadura e você garante a distância da armadura até o ambiente externo. Igual eu vou mostrar para vocês. Próximas imagens. Aqui é a patologia que acontece, lá, ó. A armadura lá do canto da viga, o que aconteceu? Começou a corrosão, jogo fora o concreto. Então, quando acontece uma fissurinha, eu digo que o proprietário é o seguinte, vai lá e quebra. Se joga no concreto, olha se é corrosão. Se não é outra coisa, mas tem que identificar. Se for corrosão, a notícia também não é boa, porque é muito cara a solução. Por isso que eu destaquei as duas. Tá, mas e nesse caso, o que teria que ser feito? Já vou mostrar, vai dar sequência. Próximas imagens, ó. Laje de teto, que não tem aquilo, a técnica adequada, vamos mostrar o que tem que fazer. O que acontece? Tem muitas platibandas aqui no nosso município, aqui na avenida, aqui, que dá para ver esse tipo de, de ferragem já à mostra. Então, e tudo isso depois vê qual a causa que tem. As normas já tem tudo pronto. O pessoal não faz, nem conhece as normas, muita gente, né? A pessoa da obra também não conhece. Como o engenheiro não está na obra, como a maioria das obras, de novo, né? O profissional sabe disso, como fazer. Não tem o profissional, fica para o executor, o mestre, o construtor. Ele não tem essa informação e não faz nunca e fica sempre assim. Aí entraria a inspeção predial. Isso. Mas eu quero fazer a parte preventiva. Como fazer para evitar, né? Próxima foto. Próxima obra. Ó, olha só o que acontece num caso ali de corrosão do pilar da parte inferior. Olha o que tem que fazer para corrigir.
Tu não pode ficar só na parte da armadura daquela viga por fora. Tem que quebrar tudo ao redor. Fazer outra. Tem que lixar. Não. Aí é o seguinte. Não, depois que tá corroído, tem que ir com um paquímetro e verificar pela norma. Profundidade. Se perdeu até 10% do diâmetro, a barra pode ser mantida. E não precisa ter outra armadura, pode manter a mesma armadura. Se perdeu mais que 10%, tem que sacrificar e fazer outro pilar do lado. Mas nesse caso aí, a corrosão é menos de 10%, então tem solução. Qual a solução quando tem corrosão? Olha o que tem que fazer. Tem que quebrar, deixar só dentro o miolo de concreto, quebrar todo o concreto na volta da barra, toda a volta da barra, como na imagem. Tem que vir lixar, limpar a corrosão com esfregão, dois lados, passar um produto anticorrosivo na barra limpa, fazer a forma de novo e concretar. Barra por barra, estribo por estribo. É barato isso? Não. É melhor fazer o outro lado. Entendeu? Então, melhor tudo fazer isso, bem feito. eu estou pintando o quadro para o proprietário que vai fazer a casa, para que se fizer com a técnica que eu vou botar depois, isso totalmente evitável. Aí essa corrosão, ela vem porque a qualidade da ferragem? Não. Ou é com o tempo mesmo? Não, é a proximidade que está a armadura do ambiente externo. Quando você deixa a armadura distante, o tal do cobrimento que a norma estabelece, se você manter o cobrimento de norma que vem nos projetos e garantindo a execução desse cobrimento, o oxigênio não atinge a armadura e a corrosão só tem, você tem umidade com oxigênio. Entendi. Só a umidade não dá. Pega uma barra de aço e põe dentro do mar, lá embaixo. Só dentro, não corrói, sabia? Agora deixa ela saindo do mar na interface, corrói tudo. Por quê? Porque tem oxigênio junto com o sal, ele combina e faz a corrosão. A mesma coisa em pilar. Por que na base do pilar começa a corrosão? Porque é onde começa a umidade mais forte. E ali tem umidade e tem oxigênio, que é a interface. Depois sobe para cima a corrosão. Entendi. Sempre começa na base do pilar. Então, dicas de como evitar isso aí. Agora vem a parte preventiva. Próxima imagem, olha só. O que aparece aí? Pilar está na esquerda. Tem a forma, tá vendo? A armadura está em azul. O que acontece se não colocar nada da armadura para manter a distância para a forma? A armadura fica solta ali, não fica solta? Ora encosta na forma, ora está solta. A parte que ficou distante, ficou um cobrimento grande. Nunca vai correr aquela parte. Certo. Em contrapartida, a armadura que está encostada, quando se tira a forma, o que acontece? Tem uma película de nata de cimento que você não enxerga a armadura. Tapa. Só uma nata. Isso não segura nada. Entendi. A umidade chega ali e começa a corrosão. Entendi. Mas no pilar, como a gravidade está para cima, às vezes acontece de sorte de ficar a armadura vertical e por sorte. Mas não dá para contar com a sorte. Então o que se recomenda? O pilares com laço significa com espaçadores. Espaçadores pode fazer desde de argamassa e também de plástico, que é mais fácil. De plástico tem as dimensões prontas, tu compra em saco. Eu chamaria. Eu fazia passadores, para pastilha. fazer o piso na piscina, por exemplo, eu fazia um caranguejinho. Eu pegava a barra de ferro e fazia, mas só era perigoso que a gente cortava muito pedra ali. Fazia aquele caranguejinho da altura certinho dele. Mas essa técnica é a antiga, né? Mas é a menos recomendável. Por quê? Agora. Porque o aço é o transmissor. Então, se você botar o aço... Porque as piscinas eram feitas assim na época. Pois é, mas... Isso há 20 anos atrás. Mas a sorte é que a armadura está enterrada. Então não tem oxigênio. Se fosse para cima, esse gancho de aço nunca se faz com gancho de aço. Por quê? Porque ele faz o contato com a ponte externa. Ele leva a corrosão para dentro. Então não pode ter armadura. Tem que ser com pastilha de argamassa que não deixa chegar ao concreto. Ou de plástico. Nunca de aço. Porque o aço é o elemento que vai conectar o externo com a armadura. Então, antigamente se fazia, o pessoal usava aquele caranguejo. Né? Não era assim? E as coisas vão Mas não se deve. Não se deve. Vou ter bem. A próxima imagem vai mostrar agora. Ó, o que acontece em viga e laje? Olha só. Em viga e laje não existe a sorte. Por quê? A gravidade puxa a armadura para a forma. Estão vendo a parte de baixo, quando não tem espaçador? Por isso que em laje é mais crítico que pilar. Porque ele encosta por gravidade, encosta na forma sempre. Se não tivesse passador, 100% de chance de corroer. Porque a gravidade puxa na forma, quando se concretou, tira a forma depois de concretado, a armadura está praticamente fora. Aquela laje que estava toda corrida. Já está casquinha, né? Isso explica por que as vigas pré-moldadas são melhores que feitas em loco. Por quê? Porque as pré-moldadas, elas fazem já com arame, com esticada e tem o cobrimento garantido. Então é muito melhor, em termos de obra, para quem não quer fazer espaçador, comprar laje pré-moldada, é muito mais garantida do que feita em obra sem espaçador. Porque a corrosão é muito mais séria aqui do que a pré-moldada. Entendeu? Certo. Agora, como garantir isso aí? Próximas imagens, fotos de obra. Olha que legal. Tem 4 fotos na mesma ali, ó. Aí em cima na esquerda, nós temos lá até uma sapato lá no fundo, ó. Vigas e vigas. Tá vendo aquela pastilha de argamassa? Lá, ó.
à esquerda, espaçador, tem dois cubinhos lá. Isso garante que a armadura não encosta na forma. E por baixo também tem, viu? Ninguém enxerga ali, mas por baixo também tem isso aí. Tu garante o que? A distância da face externa com a armadura. Isso nunca vai ter corrosão. Agora, olha na direita a laje lá. Olha o sapatinho de plástico. É uma sapatinha. Tu compra no saco grande, põe por baixo, e de acordo com a norma, tem de 2, 3 ou 5. Depende do ambiente agressivo fora, o comprimento muda. Uma zona residencial, assim, tradicional, 2 centímetros chega para a laje. Já no ambiente agressivo, tipo um terminal urbano, de muito gás carbônico, tem que fazer com 5 centímetros a norma de comprimento. E tem sapatinha para 5. Então, tu já compra o saco, eu quero com 5, quero com 4, já vem prontinha. Quando tu encosta a armadura, aí fica distante da lá, é coisa e garante. Na esquerda, na direita embaixo, tem viga e pilar, tudo com espaçador já aí, ó. Quando tem a forma, ele garante a distância, a forma vem, encosta no espaçador, não encosta na forma, na armadura nunca. Então, gente, ó, querem garantir não ter corrosão, não ter outra saída. É espaçador, de preferência de plástico, porque é de medida certa. Pode fazer de argamassa também, como tá aí. Aí tem que produzir, mas o plástico, demora um pouco mais. O plástico é muito mais tranquilo, tu compra em sacos, leva para a obra. E já está com o cobrimento garantido da norma, tu pede de 2, 3, 4 centímetros e compra em saco, dá para 2, 3 obras. Mas se os caras usam agora esse passadorzinho para sentar piso, né? Por que não usaram para fazer isso, que é mais importante ainda? Claro, porque antigamente não se conhecia esse fenômeno da corrosão com esse problema. Então, verdade. Entenderam? Eu mostrei antes o problema, como eu mostrei a solução. Gasta um pouco mais? Que é a história? Gasta um pouco mais. Agora, depois, quanto custa refazer aqueles pilares? Vocês viram? Então, por isso que eu gosto de pintar o quadro do que vem depois e prevenir. Então, a gente não está aqui para dizer que está errado tudo, né? Mas não, existe um outro perigo também. Porque você já vinha com a cultura, há muito tempo atrás, você tinha uma cultura de um tipo de trabalho. E aí a coisa vai evoluindo, né? Claro. Que nem apareceu da corrosão. Naquela época não se falava muito, né? A vitrina não se falava muito, você usava um tipo de material. Aí vai evoluindo. Opa, está dando vontade disso, descobriu qual o motivo. Não pode mais e vai mudando. Concordo. Existe um outro tipo também. E lá para frente vai vir novidades que vai substituir essa outra. Existe um outro tipo também que pode dar corrosão também nessa ferragem, né? Sim. A corrosão eletrolítica de materiais diferentes. Geralmente, quando a pessoa utiliza tubulações, por exemplo, de gás com cobre, né? Que era muito utilizado antigamente, e há um encontro do cobre com o ferro. E há uma troca de íons, no caso, violenta. Aproveitando o comentário da dica do engenheiro, ó, eu vou aproveitar o seguinte, é muito comum em obra. Como muitas obras de casa não tem projetos, acaba o engenheiro, o construtor, o mestre, fazendo algumas gambiarras. Uma das gambiarras é ter que furar a viga, para passar tubulações. E na furar tubulações, ele encontra a armadura, às vezes, e encosta uma tubulação. Sim. Imagina essa tubulação. For de cobre e no ferro. Encostando num ferro que estava com o concreto protegido, como quebrou, encostou. Às vezes até usa armadura pendurada. Vai acabar com o ferro. O cobre vai conservar, mas o ferro vai acabar. Aí tu acelera a corrosão. E outro problema, até aproveitando o gancho, quando fica aquelas bicheiras no concreto. Uma dica quente, que aparece a armadura, né? Pessoal de obra, por favor. O cal é quimicamente agressivo à armadura. Então, se forem fazer aquele fechamento de argamassa, nunca com cal, só areia, cimento e água. Por quê? Porque se botar cal, você está acelerando a corrosão. Além de não proteger, acelera. Então, quando forem fazer tapamento de bicheiras em concreto armado, ficou mal adensado, a viga e pilaragem, nunca usa cal. Mas a gente fala até aqui, a gente já comentou aqui, né, Fauzi? Até para fazer reboco, assim, a gente recomenda que faça os primeiros centímetros com areia e cimento, usar cal para evitar umidade, essas coisas todas. E a corrosão. O cal, quimicamente, ele agride o aço e para essa corrosão, ele acelera 3 vezes mais do que se tivesse só com ar. Então o pessoal faz com argamassa porque a cal, a vantagem, fica mais plástico. Lógico. Então o pessoal de obra gosta de usar cal. Então nunca em bicheira que tem armadura exposta, argamassa com cal. Por favor. É fácil trabalhar com a massa com cal, claro. Tranquilidade. Mas, de novo, ó. Por que acontece isso? Porque o mestre, o pedreiro não tem conhecimento técnico, nem sabe de química. Por isso é importante o profissional das dicas. Mas se você trabalhar com uma massa de cal, é muito melhor que você trabalhar com uma massa mais fácil. Sim, é que uma coisa é fácil, outra coisa é gerar problema. Então, o proprietário de casa, de novo, está claro, a presença do profissional que estuda isso 5 anos na universidade. A gente estuda química, estuda física na universidade, laboratório, faz pesquisa, a gente faz concreto para quê? Para o profissional ajudar o proprietário. Agora, você não contrata o profissional para acompanhar a obra, o que você vai querer? Depois tem que arcar com as consequências, infelizmente. Vamos avançar, que tem mais umas dicas quentes aí. Nós temos
tempo tá mais 10 10 minutinhos, né? Dá pra dar. Mas tudo bem, se não der para essa, trazemos você novamente aqui, convidamos, já fica o convite, né, Itamar? Para continuar essa Não, aula. aqui a hora que a gente tiver qualquer novidade, qualquer coisa que tá aberto. Perfeito. Mas acho que de corujão já esgotamos. Vamos fazer a próxima imagem? Ó, essa é uma dica quente e simples para todos os pisos. Todos os pisos. Esse é importante. Não só de casas, hein? Em edifícios de Londrina de 20 andares, o subsolo último, o pessoal costuma utilizar o solo como forma, como fundação da laje. Não arma. Então, qual que é a dica? Em cima aparece a patologia, ó. Lá em cima tem uma viga de baldrame, uma laje que não foi armada e outra que foi armada. O que acontece quando o solo recalca por qualquer infiltração, tubulação, etc.? A água acaba compactando, distancia um pouco. A laje que não está armada, ela vai quebrar. O piso rompe. Depois, para resolver, é caríssimo. Tem que furar a viga, botar armadura. Que custa, na época da construção, passar uma armadura em cima do baldrame e garantir. Embaixo mostra a técnica. O que acontece? Você pode fazer a viga de baldrame e concretar, não até em cima, como está na imagem. Concreta até a altura da laje. É como se faz uma laje. Todas baldramas, mas não concreta todo o baldrame. Não, deixa sim. só a armadura sozinha. Depois você preenche com solos vazios das vigas, põe aquela brita que está ali, o seixo, que está escrito ali, uma camada. Aí antes de concretar o piso, põe a armadura em cima das vigas de laje, tipo a cada 15 centímetros, depende do vão da laje, como se fosse uma laje armada, mas passa a armadura, aí põe aquele piso de concreto que tem que colocar. Concretou. Maravilha. O dia que o solo quiser descer, deixa descer. Nós armamos a laje, ela está lá fixa para sempre, nunca vai fissurar. Isso para casas, para edifícios, para tudo. O pessoal acha que o solo vai ficar para sempre lá. Não vai. Hoje todo mundo está sabendo que não vai, E né? quanto mais aterrado, pior é. Se você fez aterro em vez de corte, mais rápido vai adensar. E vai perder, às vezes, o piso de Mas granito você pode reparar, importado, mármore importado. Principalmente as calçadas em volta da casa, você pode ver que é essa que mais desce, né? Aí Sim. vai ver o baldrame daqui, ó, vai descer, por quê? Por motor. Tu vê, nós temos a viga feita, que custa fazer sua armadura? verdade, lógico, é tão fácil, né? É que o pessoal muitas vezes fala assim, é que você falou. Economia. Isso, Mas- infelizmente é economia. Mas nesse Mas a maioria das vezes é falta de conhecimento. Não, é economia Mas também. é economia. Nossa, Agora eu economia. pergunto o seguinte. Ah, pra que eu vou fazer essa minha calçada aqui, esse piso aqui? Tá, não, já passei aqui, já Se coloquei ele aqui, tivesse já soquei conhecimento aqui. que aquilo iria trazer um prejuízo bem maior para Ah, ele, sim, ele não aí faria. sim. Agora, sim. agora eu pergunto o seguinte, esse piso aí, por exemplo, aquele piso de concreto é a mesma espessura. Com as armaduras faz igual. A brita também é normal colocar por cima. Entendi. O único gasto é a malha. Quanto custa uma malha 5.0 cada 15 centímetros? Botar por cima. Uma linha de... Só isso. Pronto, pode ficar aéreo, pode passar um carro em cima, em garagens, não cria uma fissura. Se você tiver uma calçada forte, a viga de baldrame, faz essa lajezinha armada. Todos os pisos. Essa parte pode formar lá fora, mas ainda não forma nada. Não vai descer nada. E se a fundação está bem feita, tudo volta vai descer. A tua Todos os casa vai pisos ficar das inteira. indústrias aí praticamente é todo armado. É, sim. Porque ela tem máquinas pesadas, entram caminhões, carretas, então todas elas Mas são armadas. garagens de condomínio? Agora nossas garagens, condomínio, residência, eu acho que é 99,9% não é Não armado. faz. E agora eu visitei onde eu moro, no condomínio, me chamou o síndico, agora essa semana, fui lá ver, o andar de baixo lá, todo fissurado o piso, cheio de carro em cima, tudo fissurado. Quanto vai custar agora? Vai ter que quebrar tudo, fazer uma armadura, furar as vigas e botar a armadura presa nos baldrame, que tem que ser com cola epóxi, que é caríssima, fazer e depois concretar, o que você fez na época. Mas, Muito mais infeliz- barato na época. Mas felizmente a pessoa só pensa depois que aconteceu. Depois, é. Próxima imagem, tem mais uma dica interessante agora. Ó, a execução prática lá. Vigas de baldrame, deixa a parte de cima sem concretar, depois enche de terra os buracos, põe a brita, nivelou com aquela laje, põe a armadura por baixo dessa armadura aí, concreta tudo, Tchau. eu tenho a laje apoiada e acabou. Deixa o piso depois de formar, o que for. É simples da execução, barato, é só telinha a mais. O resto tudo tem que fazer igual. Tem que compactar igual, tem que botar brita igual, só falta uma armadurazinha. É. Próxima imagem. Outro problema sério que temos nos cantos das janelas das casas É e das verdade. portas. Esses Aquela trem que- maldita fissurinha. fissurinha que dá, Tem como certo. evitar. Por que Lógico. que tem fissurinha? Por quê? Porque de cima vem as cargas, É. ela chega na parede e vai desviar. Os cantos, existe na engenharia que a gente fala de tensões concentradas. Tensão concentrada e a alvenaria não resiste a cargas, fissura. E não é só em cima, fissura também embaixo. Por quê? Também tem embaixo. Isso explica a verga e a contraverga. Próxima imagem. Está aí a execução perfeita. Olha como tem que fazer. E pessoal de obra,
Verga contra verga, não é só botar uma durazinha em cima da argamassa, não segura nada. Pode botar fio meia polegada ou 16 milímetros, só armadura não segura nada. Em cima verga, uma viga concretada fora, pré-fabricada, põe em cima, segue a parede, põe a outra e segue. Por quê? Vem as cargas, quem absorve vai ser a viga, aquele canto nunca vai fissurar. Próxima foto, dica para edifícios em Londrina. Olha que interessante. Já que tem esse problema, a de cima, o que fazem em Londrina hoje em dia as vigas? Não faz viga pequenininha e depois aquele cunhamento. Já faz a viga alta do nível da janela. E outra coisa, nunca faz o cunhamento da alvenaria com a viga. Estão vendo ali? Fica um buraquinho. Por quê? Porque essa viga não foi feita para apoiar na alvenaria, para apoiar nos pilares. O que acontece se você cunhar? A viga vai deformar, carrega a alvenaria. Carregando a alvenaria, vai fissurar embaixo nos cantos. Então, olha embaixo como é que é a contraverga lá, ó, de concreto armado, é uma trelicinha, tem armadura dentro, até no ar-condicionado, que é um buraco pequeno, olha o que estão fazendo, mas também vai verificar os edifícios prontos, tem uma fissurinha nos cantos, não tem mais nada. Antigamente não tinha, nem edifício, técnica moderna. Próxima imagem, ó, como deve ser o cunhamento. Quando não tem cunhamento, tem um vazio entre a viga e a alvenaria. Esse vazio aí se enche com mastique elástico, ou com espuma de polietileno, ou com uma argamassa de baixa resistência. Isso depois que a parede já deformou. Quando se executa a alvenaria, como o assentamento tinha areia e água e tem umidade, ele deforma um pouquinho. Então não deixa o cunhamento pronto, deixa um tempo sem fechar o cunhamento. E aí depois que fez a alvenaria de um tempo, vem e injeta essa argamassa, ela é elástica. Então a viga pode deformar, não carrega embaixo, mas não aparece fissura. Próxima imagem. Acabou, né? Foi a última? Foi a última. Acabou e o nosso tempo também está no limite. Quero agradecer novamente você, professor Gilberto, por essa aula que você está dando aqui para nós, né, para os nossos ouvintes. Ao Itamar também, que sempre nos acompanha, dá o apoio técnico também que a gente necessita. Agradecer ao telespectador que nos assiste, né, que acompanha os nossos programas e nos dá a nossa audiência aqui na região toda nossa, né? E deixar com vocês aí a palavra, né, se vocês quiserem se despedir, mas o nosso tempo já está no limite. Gilberto, muita gente faz várias perguntas aqui. As dúvidas que as pessoas têm. Por isso que a gente tem que perguntar, discutir, para você passar essas informações corretas a eles. Senão fica no ar, né? Se não tivesse esse tipo de pergunta. Como fazer para evitar? Isso, se não tivesse esse tipo de pergunta, não vai ter a resposta. Então, por isso, a gente ouve as pessoas aí, o pessoal pergunta, faz isso, então nós trazemos isso daqui também. Então, a gente ouve muitas pessoas, muitas coisas que a gente fala aqui, conversa aqui, o Fauzi, muitas vezes as pessoas, não, é que a gente ouve do pessoal, vê isso aqui, fala sobre isso, esse assunto, você entendeu? Então, nós trazemos pra cá. Tá. E agora, eu só gostaria que você vinha mais vezes aqui. Já está certo para o próximo programa? O próximo. Vamos dar uma continuidade? O próximo não está garantido, mas a gente conversa para os próximos, que sabem que encaixa. Com certeza. Mais a apresentação. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, então, o espaço dado e a ideia exatamente, pessoal, é você proprietário que é o foco, é aquele que arca com os problemas depois. E, infelizmente, ele é o gestor inicial. Então, é simples para romper a cadeia do ciclo vicioso que está hoje nessa construção com problema. É o proprietário buscar o profissional que acompanha. Se ele não souber, contrata alguém que tenha essa habilidade e também exigir qualidade da execução. Deu problema? Temos que usar nossos meios legais para que esse profissional que só aceitou assinar e não está presente em obra, a gente quer tirar do meio. A gente quer ter engenheiros de qualidade, a gente estuda, não é para ganhar dinheiro. Esse pessoal que assina não aprendeu engenharia, eles só quer ganhar dinheiro. Infelizmente eu tenho que falar isso. Nós estudamos, trabalhamos, e de picaretagem, a nossa profissão não pode mais admitir. Por exemplo, uma coisa na cultura brasileira que a gente tem que cortar, eu pergunto pro nosso telespectador, quando vai no médico fazer uma cirurgia, você pede para baixar o custo de cirurgia pedindo para a enfermeira fazer cirurgia? Não. Você vai no dentista, que tem assistente lá, fazer um implante, fazer uma extração, você pede para baixar o custo, pede para auxiliar, ajudar? Não. Por que na engenharia é possível fazer engenharia sem engenheiro?
Pensem nisso. Os efeitos estão vindo agora, né, Gilberto? Exatamente. Estão sentindo agora. Exatamente. Bem, quero agradecer novamente aos telespectadores e dizer que até a próxima semana com o Itamar e o Gilberto aqui para a gente continuar dando essas dicas, né, às nossas construções. Muito obrigado e até a próxima.